Apóstolo Paulo, escrevendo sua carta aos Colossenses, capítulo 4, somente o segundo versículo, que diz: perseverai em oração, velando nela com ação de graças. Vamos falar juntos só a primeira frase? Perseverai em oração. Dá para repetir, por favor? Amém. Nós vamos perseverar, durante todo este mês de janeiro e o mês de fevereiro, sobre as motivações da oração. Quero fazer deste ano um ano um pouco diferente das minhas pregações, também dos pastores auxiliares. Todos estarão vinculados a um único tema. Então, janeiro e fevereiro, tema geral é a oração. E hoje pela manhã eu gostaria de abordar alguns aspectos sobre o que nos leva a sermos motivados para orar. Eu me lembrei da história de uma menininha que estava orando e ela dizia mais ou menos assim para Deus: Papai do céu, eu peço que o Senhor guarde meu tio, deu o nome do tio, que está na guerra. Cuida dele, papai, para que nada ruim lhe aconteça. Também cuida do Senhor, porque se acontecer alguma coisa com o Senhor, eu estou perdida. É isso aí. Aí eu, ouvindo esta oraçãozinha, perguntei a mim mesmo, eu gostaria que você perguntasse a você mesmo: será que a oração tem este valor tão extraordinário, a ponto de nós chegarmos à conclusão de que sem orar, nós estamos perdidos? Eu estranho, quando, por exemplo, reúno um grupo de líderes da nossa igreja, eu estranho quando alguém que está conduzindo a liderança diz assim: agora um voluntário pode orar. Aí eu tenho que orar, porque o voluntário não aparece. Raramente o voluntário ora. Isso tem me incomodado tremendamente. Também é preocupação você perceber que uma igreja desse tamanho poderia ter uma frequência extraordinariamente maior no culto da oração, que é o culto de quarta-feira. Eu sei que todos vocês têm seus compromissos, suas responsabilidades com o seu trabalho, família, etc. Mas eu me preocupo com isto. O que está faltando para nós? Será que nós valorizamos de verdade a vida de oração? Então eu gostaria de, dentro do espaço que nós temos nesta manhã, abordar alguns aspectos que nos chamam para que nós valorizemos, para que nós nos engajemos de uma maneira mais profunda na vida de oração. E uma das coisas extraordinárias é, em primeiro lugar, compreendermos que Deus tomou a decisão de agir aqui nesse planeta através da oração. É incrível nós chegarmos a esta conclusão, mas eu gostaria de deixar algum exemplo para vocês de como isso é verdade. Por exemplo, lá no livro de Reis, capítulo 18, primeiro livro de Reis, capítulo 18, você encontra Elias com um desafio extraordinário. Primeiro Reis 18, sucedeu que depois de muitos dias, ou 3 anos e meio, essa expressão muitos dias, conforme o capítulo 17, conforme Tiago, capítulo 5. Depois desse tempo, a palavra do Senhor veio a Elias no 3º ano, dizendo: vai e mostra-te a Acabe, porque darei chuva sobre a terra. Perceba, o irmão, que Deus está dando uma ordem ao profeta para que ele se dirija ao rei Acabe, dizendo-lhe que vai chover. São passados aqui 3 anos. Agora, se você ler lá em 1 Reis, capítulo 17, você irá perceber que
Deus também está usando o profeta para dizer que vai haver seca. Só vai haver chuva quando eu disser. E agora Deus está dizendo para o profeta, vai e dize agora ao rei Acabe que vai haver chuva. Então, o que é importante para nós nesse momento é o seguinte: se você observar no capítulo 18, no final desse capítulo, principalmente versos 43 a 46, para não lermos toda a história, observe o que acontece. Eu vou ler. Capítulo 18, 43 a 46. Disse ao seu moço, sobe agora, olha para a banda do mar, e subiu e olhou e disse, não há nada. Então disse ele, ou seja, Elias dizendo ao jovem, torna lá 7 vezes. E sucedeu que a 7ª vez disse, eis aqui uma pequena nuvem, com a mão de um homem subindo do mar. Então disse ele, sobe, dize a Acabe, aparelha o teu carro e desce para que a chuva te não apanhe. E sucedeu que, entretanto, os céus se enegreceram com nuvens e vento, e veio uma grande chuva, e Acabe subiu ao carro e foi para Jezreel. Agora, o interessante é que você vai ler o capítulo 18 todo, certamente, a qualquer momento da sua vida de leitura bíblica, e você vai perceber que Deus está dando seca e Deus está dando chuva. Mas Ele não manda a seca, Ele não manda a chuva sem primeiro o profeta autorizar, desculpa a palavra. Deus esperou que Elias se encurvasse, colocasse a cabeça no meio de suas pernas, 7 vezes, dissesse ao jovem que estava acompanhando, dá uma olhada lá se está vindo alguma nuvem de chuva. Então, assim que a nuvem apareceu, depois da oração de Elias, a chuva chegou. Quem que você acha que mandou a chuva? Foi Elias ou foi Deus? Seja honesto, quem que você acha? Claro. Como é que, sendo Deus quem manda a chuva, só manda a chuva depois de ouvir a oração? Olha como Deus valoriza a oração. Vou mandar a chuva, mas o meu profeta vai orar primeiro. Diga amém, por favor. A oração para Deus tem um valor extraordinário, porque Ele tomou essa decisão de agir aqui, através da vida de oração. Você encontra diversas formas nas Escrituras de mostrarem isso para a sua vida de oração. Vou dar outro exemplo no livro do profeta Daniel, no capítulo 9. Por gentileza, se você puder abrir sua Bíblia, faça isto. Daniel, capítulo 9, nós temos aqui um período do cativeiro. Se você ler Daniel 9, saiba que isto aconteceu 600 anos antes de Cristo. O povo hebreu está no cativeiro babilônico. E Daniel, lendo no livro do profeta Jeremias, capítulo 21, versos 11 e 12, ele entende, está lavrado, que Deus estabeleceu um período de 70 anos para o cativeiro do seu povo, na Babilônia. E Daniel entende que está chegando a hora de acabar esse período. Agora, o importante é que não é somente você entender, ou ele entender que o período de 70 anos está terminando. É que até para que o cativeiro acabasse, até que se encerrasse esse período de 70 anos do povo no cativeiro, Deus esperou ser levantado um homem de oração. Olha aqui no capítulo 9, no primeiro ano de Dario, filho de Assuero, da nação dos Medos, o qual foi constituído rei sobre o reino dos caldeus. No ano 1º do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros o número do anos que falou o Senhor ao profeta Jeremias, em que havia de acabar as assolações de Jerusalém, era de 70 anos. Agora você quer ler um pouquinho comigo o versículo número 3, por gentileza? Eu dirigi
o meu rosto ao Senhor Deus para buscar com oração e rogos e jejum, pano de saco e cinza. E orei ao Senhor meu Deus, e aí etc. Se você ler este capítulo, você ficará admirado de ver como que um homem que sabe que uma punição de Deus já está no fim, como é que ele intercede por esta nação diante de Deus, com jejuns, com orações. Um dos textos mais lindos sobre oração que eu acho que existe na Bíblia é Daniel capítulo 9, verso 18 em diante, onde diz assim: inclina, Deus meu, os teus ouvidos, ouve, abre os teus olhos para a nossa desolação, abre os teus olhos, porque a nossa nação é chamada pelo teu nome. Nós não lançamos as nossas súplicas perante a tua face, fiados em nossas justiças, mas em tuas muitas misericórdias. Daniel 9, verso 19. Ó Senhor, ouve. Ó Senhor, perdoa. Ó Senhor, atende-nos e opera sem tardar, por amor de ti mesmo. Ó Deus meu, porque a tua cidade e o teu povo se chamam pelo teu nome. Irmãos, é linda essa oração. Como é que um homem é encontrado por Deus antes de terminar o cativeiro? Intercedendo. Então você percebe como Deus age sempre na base da oração. Aí está o Daniel intercedendo a Deus na libertação do povo do cativeiro babilônico. Antes que acontecesse, ele se põe em oração intercessora. Vale a pena orar, porque Deus também procura entre nós intercessor. Dá para entender? Me diga amém, por favor. Se você ler no livro no Evangelho de Lucas, capítulo 24, no verso 49, Evangelho de Lucas, capítulo 24, verso 49. Olha a promessa que Jesus fez. Lucas 24, 49. Envio sobre vós a promessa do meu Pai, ou seja, a vinda do Espírito Santo para a terra. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Então, veja bem, Jesus vai voltar aos céus, reúne os seus discípulos fora de Jerusalém, e antes que ele suba, você tem isso em Atos, primeiro capítulo, pode abrir sua Bíblia se você desejar fazê-lo, Atos, primeiro capítulo, ele está para subir. Atos, primeiro capítulo, versículo número 15. Diz assim, versículo número 5. Na verdade, João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois desses dias. Atos 1, verso 5. Aí na presença dos seus discípulos, vem anjos, e Jesus sobe e os anjos falam para os discípulos. Este mesmo Jesus, vocês estão vendo subindo, vai voltar. Agora, note bem, ele deu uma ordem para que os discípulos aguardassem a promessa que o Pai havia feito de enviar o Espírito Santo. Jesus falou, vou chegar lá, vou pedir ao meu Pai para enviar o Espírito Santo. O Evangelho de João trata disto. Agora vem no capítulo 3 de Atos, capítulo 2, melhor dizendo, dá uma olhadinha lá. Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Você vai perguntar, fazendo o quê? Já eu te falo. E de repente veio do céu um som como de um vento veemente, impetuoso, encheu toda a casa que estavam assentados. Foram vistos por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Todos foram cheios do Espírito Santo, começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Então agora acontece a vinda do Espírito Santo. Promessa que Deus havia feito. Promessa que Jesus fizera diretamente aos seus seguidores, seus discípulos. Aí você percebe, mas gente, veio o Espírito Santo depois da promessa? Não. A promessa foi dada, mas o Espírito Santo depois da oração. Observe aqui, Atos, primeiro capítulo, versículo 14. Todos estes perseveravam unanimemente em oração e súplicas com as mulheres e Maria, mãe de Jesus, com seus irmãos. E naqueles dias, levantando-se Pedro no meio dos discípulos, ora, a multidão junta era de quase 120 pessoas. Então Jesus faz a promessa, volta ao céu,
diz que vai enviar o Espírito Santo. O Pai envia o Espírito Santo, mas antes que ele envie, 120 discípulos estão pedindo, envia o Espírito Santo, envia o Espírito Santo, envia o Espírito Santo. 120 discípulos orando sucessivamente, dia e noite. Aí sim, depois da oração, o Espírito Santo chegou. Diga, glória a Deus por isso. Como é importante a sua oração, irmão. Deus segura as suas promessas no céu até que você ore. Deus vai agir aqui na terra com a sua oração, com a minha oração, com a nossa oração. Deus procura um homem, uma mulher, uma pessoa que interceda para que o pior não nos aconteça. O apóstolo Paulo teve a coragem de lavrar o seguinte: orem para que eu seja liberto de homens maus. Olha só. Pedir oração para nós sermos livrados de gente ruim. Você pensa, meu Deus, o que é que nós pensamos que a oração é? Eu quero terminar chamando você para o Evangelho de Mateus, capítulo 9. Evangelho de Mateus, capítulo 9. Onde você encontra uma galeria de milagres. Evangelho de Mateus, capítulo 9. Se você pegar no verso número 20, aqui trata-se de uma mulher com fluxo de sangue. Jesus curou esta mulher. Do verso 18 e verso 25, Jesus ressuscita uma menina. Evangelho de Mateus, capítulo 9, verso 18 e verso 25. No verso 27 e no verso 30, Jesus curou 2 cegos. No verso 32 e no verso 33, ele curou um mudo e endemoniado. Depois dessa série de curas, observe agora o finalmente. Capítulo 9. Começando no verso 35. Olha o que acontece. Percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas deles, pregando o evangelho do reino, curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. Vendo a multidão, presta atenção, teve grande compaixão deles, porque andavam desgarrados e errantes, como ovelhas que não têm pastor. Agora que fica feio o negócio. Então disse aos seus discípulos: a seara é realmente grande, mas poucos os ceifeiros. Agora você vai ler o verso 38 comigo, por gentileza. Rogai, pois, ao Senhor da seara, que mande ceifeiros para a sua seara. A pergunta óbvia que você precisa fazer: gente, nós estamos diante de Deus feito homem. Nós estamos diante de Deus homem que cura todo e qualquer tipo de enfermidade, que prega o evangelho do reino, que põe gente no céu, que separa perdidos de salvos. Ele é a autoridade, Jesus. Por que ele mesmo não pediu ao Pai para mandar os seus colaboradores? Mas quando se trata de ter gente a serviço de Deus aqui na terra, pastores e não pastores, Jesus dá esta ordem: vocês vão pedir ao Pai, não eu. Olha como Jesus coloca você como parceiro de oração e valoriza a sua oração. Rogai, não é nem um pedido, é um imperativo. A partir de agora, o céu se manifestará aqui na terra com a sua oração. Deu para entender, amém ou não? Então, nesta manhã, abrindo esse tema do bimestre sobre a vida de oração, sobre as motivações da oração, guarde isso no seu coração. Leia a primeira página do boletim de hoje. Indo além, vá além também na oração. Saiba que Deus decidiu agir aqui através da sua oração. Saiba que Deus cumpre promessas feitas a você através da vida de oração. Saiba que Deus escolhe você como intercessor de oração pelo seu povo. E saiba que você tem um imperativo, uma determinação do Senhor Jesus. A partir de agora, é com você e com a sua oração. Que maravilha, irmão. Que maravilha. Vou contar um pequeno acontecimento na época de grandes avivamentos na Inglaterra.
Um homem, filósofo agnóstico, foi visto correndo pelas ruas de Londres. E o interlocutor o parou. E perguntou, onde é que o senhor vai nessa pressa toda? Ele falou, eu vou ouvir o pregador George Whitefield. Ué, como é que o senhor vai ouvir o pregador George Whitefield se o senhor não crê no que ele prega? Eu falei, eu não creio não, mas eu sei de uma coisa, ele crê. Oh. Vai brincar com o filósofo para você ver uma coisa. Eu não creio, mas ele crê. Desafio você nesta manhã, como irmão em Cristo Jesus, como membro da igreja do Senhor Jesus Cristo, que as pessoas possam saber de uma coisa, nós cremos na oração. Dá para entender? Me diga amém. Vamos aplaudir o Senhor por isso? Louvado seja Deus.